gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Sofia e bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao tema Favor de Deus. Se você não assistiu o vídeo 1 sobre esse tema, eu te convido a assistir, porque lá eu explico melhor sobre esse quadro aqui no meu canal chamado Quartas de Guerra. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente e compartilhe. Vamos lá? E hoje vamos direto ao ponto. Vamos ler Gênesis capítulo 39, verso 2 e verso 21, que diz, verso 2: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Verso 21: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Em todo o capítulo 39 de Gênesis, nós podemos ver que Deus foi com José. José viveu situações devastadoras em sua vida. Ele foi vendido por seus irmãos, mas antes mesmo de José ser vendido por seus irmãos, a relação dele já não era uma relação boa. A palavra de Deus nos fala que eles não se falavam pacificamente, ou seja, era de forma agressiva, hostil. E eu tenho certeza que tudo era motivo deles criticarem José. Mas José era um jovem temente a Deus, e isso fez toda a diferença na sua vida e em tudo que ele passou. No vídeo passado, nós refletimos juntas e vimos como que Deus provou o seu povo. E o povo demorou muito mais tempo do que o necessário para chegar na terra prometida por causa das suas murmurações. O povo era um povo murmurador, e nós vimos que murmurar traz as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Eles eram um povo que viviam milagres diários nas suas vidas, viram coisas extraordinárias acontecerem e mesmo assim murmuravam. Era um povo desobediente. A palavra de Deus fala que eles eram um povo obstinado. Agora vamos entender José. José foi rejeitado por seus irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado de uma tentativa de estupro, foi preso injustamente, foi esquecido pelos homens, mas não por Deus, e finalmente se tornou governador do Egito. Tudo isso em menos de 13 anos. O povo demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida, e José passou por todas essas etapas em menos de 13 anos. Então, eu acredito que muito disso se deve sim à obediência de José a Deus. José honrava a Deus, ele era temente a Deus. Os versos que lemos aqui fala que Deus estava com José. Ele passou por momentos terríveis em sua vida que ele poderia se voltar contra Deus, porque por muito menos nós nos voltamos contra Deus, mas ele continuou firme, ele continuou fiel a Deus e aos seus mandamentos. E sabemos que o princípio básico do favor de Deus em nossas vidas é sermos obedientes aos mandamentos de Deus, fiel a Deus. Vemos Deus também na vida de José, quando ele se nega a se deitar com a mulher de Potifar, porque ele se recusa a pecar contra Deus. E na prisão também vemos Deus com José na prisão, como nós lemos aqui no verso 21. Deus estava com José, Deus era com José, mas o fato de Deus ser com José não isentou José de lutas, de provações. O fato de estarmos em obediência a Deus não nos isenta de lutas e de provações. Nos garante que Deus estará conosco nos bons e nos maus momentos. Nos garante que Deus vai nos ajudar a superar e a vencer qualquer luta ou dificuldade que venhamos a enfrentar. Tanto que José, no próximo capítulo, acho que aqui no capítulo 40... no capítulo 40, quando ele pede para o copeiro, para que o copeiro se lembre dele quando ele for solto, José, ele fala para o copeiro que ele foi roubado, que ele foi sequestrado. Ele não fala mais que foi os irmãos dele que o vendeu, né? Então, ali, nós vemos que Deus estava com José tanto nos bons momentos quanto nos maus momentos. E é isso a garantia que Deus nos dá quando obedecemos a sua palavra, quando vivemos uma vida de obediência a Deus, de obediência a seus mandamentos. Ele nos garante que estará conosco e que vai nos ajudar a enfrentar e a vencer qualquer obstáculo que se opuser à nossa frente.
o favor de Deus alcançou José. Mesmo antes dele chegar ao fim do seu propósito, que era se tornar governador do Egito, o favor de Deus alcançou José em meio às tribulações, em meio às adversidades que José passava. José foi escravo, mas Deus o colocou numa posição de honra na casa do seu senhor. José foi aprisionado, mas lá o carcereiro responsável colocou todos os presos na mão de José. E isso me faz lembrar um versículo que eu gosto muito, o versículo que eu levo para a minha vida, que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para todo mundo? Não, a palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Quem tem os mandamentos do Senhor e os guarda. E José amava a Deus. Ele guardava os mandamentos de Deus. Ele era obediente a Deus. E aqui fala, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras traduções são por seu decreto. Ou seja, propósito nosso? Não, propósito de Deus. Então, com isso eu entendo e aprendo que até as coisas que eram para ser coisas ruins, até as coisas que eram para ser maldição, Deus transforma em bênçãos as nossas vidas. José foi escravo, foi prisioneiro, mas aquilo ali serviu para José como um estágio, porque depois ele virou governador do Egito. O Egito naquela época era uma potência mundial. A palavra de Deus fala que todas as terras iam no Egito naquele período de fome para procurar comida. E quem que eles procuravam? José. José era o responsável por administrar aquilo tudo ali. Mas antes dele se tornar governador do Egito, de ter essa posição, ele administrou a casa do seu senhor como escravo. Ele administrou a prisão. Então aquilo ali que era para ser maldição, que era para ser coisas ruins na vida de José, Deus fez se tornar bênção, aquilo ali como se fosse um estágio praticamente na vida dele, né? Então eu gosto muito desse versículo, porque quando nós vivemos em obediência a Deus, quando nós amamos a Deus, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. A forma que temos para conseguirmos enfrentar as lutas e dificuldades que nos rodeiam é ter uma vida de comunhão com Deus nos momentos bons e nos momentos maus. É a presença de Deus nas nossas vidas que nos fará viver bênçãos inesperadas. Assim como Deus esteve com José, Ele está conosco hoje, Ele está com você agora. E não se esqueça, o favor de Deus está ao nosso alcance e Ele quer nos abençoar ainda mais. Então é isso, pessoal. Até a próxima Quarta de Guerra. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente e compartilha. Quem sabe esse vídeo não abençoa alguém. E se abençoar uma pessoa, já chegou no nosso propósito. Amém? Fique com Deus e até a próxima Quarta de Guerra. Tchau!